Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Essa semana aconteceu aqui nos Estados Unidos uma coisa da maior gravidade, que eu não sei se todo mundo está entendendo do que se trata. Acontece que o Irã derrubou, ou antes conseguiu fazer pousar, um desses aviões de observação, aeronave não tripulada, controlada por controle remoto, avião americano. E, evidentemente, eles tendo esse equipamento à mão, eles vão desmontá-lo, examiná-lo, né, e saber exatamente como funciona e ter acesso a toda a tecnologia de inteligência aérea americana. O presidente Barack Obama recebeu 3 propostas, 3 planos diferentes das Forças Armadas para ou recuperar o avião ou destruí-lo no solo. E ele não aceitou nenhuma das 3, sob a alegação de que os iranianos achariam isso um ato de guerra. Então, pela primeira vez, um presidente entrega ao inimigo toda a sua tecnologia de inteligência aérea de uma vez, só para não desagradar o inimigo. Quer dizer, como se os camaradas se apossarem do avião americano já não fosse um ato de guerra. Então, eu não sei se as pessoas aqui estão percebendo a gravidade disto, mas é evidente, para mim assim, é evidente, a coisa mais óbvia do mundo, é que o Barack Obama é um agente islâmico ou comunista islâmico, alguma coisa, mas o sujeito é definitivamente contra os Estados Unidos. Agora, essas coisas não são discutidas realmente na grande mídia. A grande mídia aqui se tornou, como foi toda comprada, né, por 5 ou 6 grupos, então você tem a uniformidade total da mídia, que é outro fenômeno que a maior parte das pessoas não se toca muito. Quer dizer, ainda está no tempo de falar de viés da mídia, né, tem um viés esquerdista, não, já passou o tempo, isso aí foi muito antigamente. Agora não é a questão de um viés. É a questão que a mídia inteirinha se tornou um instrumento de engenharia social. Ela não tem mais nada a ver com a difusão de informações, nada. Ela tem a ver com o controle do fluxo de informações calculado para produzir certos resultados sociais, para produzir determinados comportamentos padronizados. E a gente observa, desde o momento em que isto começou, a gente observa que a facilidade de você mudar condutas do povo americano se tornou um negócio realmente fantástico, de uma velocidade incrível. Quer dizer, em 2 meses você faz as pessoas mudarem de atitude e adotarem o novo valor, a nova atitude, o novo critério, como se fosse uma coisa da vida inteira. Né? Isso aí é como um sujeito que eu conheci no Brasil, que ele fazia 6 meses que ele estava praticando surf, e ele dizia, o surf é a minha vida. E eu dizia, e onde você estava antes disso? Né? Como ele pode ser a sua vida? Né? Quer dizer, antes você não estava vivo, você estava em estado de animação suspensa, ou você nasceu naquele momento. Né? Então, é o seguinte, é uma nova moda que vem e se impregna na cabeça das pessoas com tamanha profundidade que elas ficam acreditando naquilo, mas profundamente. Você quer ver um negócio que todo mundo acredita? O tal do second-hand smoking, né? O fumo passivo, que é uma coisa que não existe. Você não tem a menor indício de que isto exista. E, no entanto, todo mundo acredita e isto é repetido o tempo todo. Também, você vê, quando decidiram trocar a palavra Christmas por holidays, né? É claro que a maior parte da população não aceita, mas acontece daqui a pouco a mídia começa, né, a insistir, é holidays.
E, então quer dizer que o hábito popular ele perde legitimidade pública, por assim dizer. Ainda que 99% da população continue falando Christmas, isso aí só vale, vamos dizer, popularmente e na esfera doméstica. Na esfera pública, quer dizer, aquilo que todo mundo tem acesso ao mesmo tempo, o negócio está banido. Então, isso hoje em dia é a coisa mais fácil de fazer. Né? Então, você falar de viés da mídia, distorção do noticiário, tá bom, isso aí é um eufemismo. Isso é a mídia hoje, inclusive no Brasil, tá certo? É um instrumento de engenharia social e só é feito para controlar o seu comportamento. Isso quer dizer que se você simplesmente usando como fonte de informação, uma coisa como Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, ou TV Globo, você está se fazendo de trouxa mesmo, quer dizer, você está se submetendo, já não é, vamos dizer, a expressão lavagem cerebral é totalmente incorreta, isso não tem nada a ver com lavagem cerebral, isso é outra coisa completamente diferente, isso é engenharia social. Então, quando se fala lavagem cerebral é um sistema inventado pelos chineses, um sistema de doutrinação maciça e intimidatória. Mas o sujeito pelo menos sabia no que ele estava sendo doutrinado. Né? Então, por exemplo, o sujeito era forçado a ouvir discursos anti-imperialistas 24 horas por dia, até quando estava dormindo. Mas ele sabia qual era o conteúdo daquele discurso, ele sabia que aquilo era propaganda comunista. Então, simplesmente a repetição obsessiva quebrava a resistência. Mas o que você vê hoje não tem nada a ver com esse processo. A coisa não é passada para você como doutrinação, nem como lavagem cerebral, nem coisa nenhuma. É passada como se fosse noticiário, como se fosse uma coisa inócua. Não é isso? Com pouco tempo desse tratamento, mas assim, 3 meses desse tratamento, as pessoas se tornam incapazes de julgar as questões objetivas mais óbvias. Né? Por exemplo, você vê que na discussão da tal da PL 122, né, o pessoal religioso reclamou, e daí a dona Marta Suplicy disse, não, nós vamos rever, porque de fato não é justo impedir que as pessoas falem o que elas quiserem dentro dos seus templos. E o pessoal está achando isso ótimo. Peraí, falar dentro dos seus templos, isso aí é o modelo iraniano de liberdade religiosa. Você só pode falar coisa dentro do seu templo. Se falar fora, você vai preso. E é isso que está sendo adotado no Brasil. Quer dizer, e o pessoal ainda está achando que é uma concessão. Então, isto é uma técnica de engenharia social que se chama pé na porta. Isso está explicado no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagoga. Né? E já é uma coisa bem antiga, isso é usado pela ONU no mundo inteiro. Você faz uma proposta que é nitidamente ofensiva, insultuosa e inaceitável. Daí o pessoal reclama e daí você entra com uma segunda proposta, que é o que você realmente quer. Né? E daí todo mundo aceita. Então é mais ou menos da seguinte maneira. Você chega para um cara e fala, olha, me empresta R$1.000. O cara, não pode. Então me empresta 10. O cara imediatamente dá os 10. Isso aí foi testado e 82% da população cai. Testaram isso na França da seguinte maneira. A gente chegava com um cartaz enorme, dizendo, olha, meu amigo, eu sou do departamento de trânsito e nós queríamos colar esse cartaz aqui na porta da sua casa. É um negócio assim, né? Tapava toda a fachada da casa. O morador olhava e falava, não, isso é um absurdo, você não vai fazer. Ah, então o senhor pode botar esse aqui menorzinho, pegava um de 50 centímetros por 50 centímetros. Ah, pois não, pode pôr. Então, em 82% dos casos, isso funciona. Tá certo? Então, quer dizer, tudo isso é engenharia social, tudo isso é calculado de antemão, gente. Isso é uma obra tecnológica, usando a mentalidade das pessoas como se fosse porcas e parafusos para montar uma máquina. E as pessoas cedem e ainda estão discutindo. Você veja, por exemplo, a palavra doutrinação. Né? O pessoal usa ainda a palavra doutrinação, fala doutrinação na escola, fala, não, não é mais doutrinação. Doutrinação é assim, é a propaganda de uma doutrina que você sabe qual é. Agora, engenharia social é outra coisa completamente diferente. Quer dizer, a manipulação de informação é outra coisa completamente diferente. Espiral do silêncio é uma terceira coisa ainda. Você vê, já nos anos 30, o Comintern, quer dizer, o comando do Movimento Comunista Internacional, decidiu utilizar na Espanha, note bem, na Espanha, os comunistas tinham vencido a eleição, a Aliança Comunista Socialista Anarquista tinha vencido a eleição, venceu por pouca margem, mas venceu. Então, o Comintern levou lá um plano para você eliminar as organizações conservadoras por meios legais.
sem causar choque. Isso foi adotado já na Espanha na década de 30. É isso? Então, isso hoje é o que está sendo adotado no Brasil. Já foi adotado e já funcionou. E ninguém percebe. Quer dizer, você pode aplicar a mesma tática, a mesma estratégia 50 vezes seguidas, as pessoas esquecem. Quer dizer, no Brasil não há uma oposição qualificada para discutir esses problemas, para entender o que está acontecendo. Agora, esses pessoal aí, os nossos liberais, conservadores, católicos, tradicionalistas, militares, etc., etc., o problema deles é um só, é falta de cultura, é falta de instrução. Eles não têm qualificações para enfrentar o problema, gente. Né? Então, outro dia tem um rapaz, Renan, esqueci o sobrenome, que escreveu uma coisa no Facebook. Ele disse o seguinte: olha, um indício de que o Olavo está do lado da verdade é que todas as pessoas das correntes mais antagônicas falam mal dele. Quer dizer, eles discordam em tudo, né? Eles discordam com relação à sociedade, Deus, a imortalidade, a economia, tudo, mas só num ponto eles estão de acordo: o Olavo não presta. Né? Então ele diz que condenar o Olavo se transformou numa espécie de preambulum fidei, que todos aceitam, né? Uniformemente. Ele tem toda a razão, Renan. Você está montado na razão. Agora, por que isso acontece? Se são pessoas das mais variadas correntes ideológicas, então não pode ser por um motivo ideológico, não é porque eu sou conservador ou direitista, etc., etc. Né? Então é muito simples, é um complexo de inferioridade intelectual monstruoso, e aliás inteiramente justificado. O sujeito tem complexo de inferioridade porque ele é inferior, ou vocês não perceberam isto? No Brasil não há pessoas com formação para discutir certos problemas, minha gente. Então o pessoal às vezes entende o que eu falo, mas entende 20 anos depois. Que é uma coisa que uma pessoa letrada, uma pessoa com formação tem que entender na hora. Mas você pega essa turma aí, bom, eles levam 20 anos para entender. Quando eles entendem, eles começam a repetir aquilo como se fosse descoberta deles. Isso é um comportamento uniforme. Então eu estive pensando um pouco, a partir desta ideia do Renan, eu falei, bom, então vamos investigar alguns traços comuns que há entre essas pessoas. Não é isso? Então eu me lembro, por exemplo, vamos comparar aqueles caras que falaram bem de mim com os que falaram mal de mim. Né? Os que me elogiaram, então foram os maiores escritores brasileiros. Era o Carlos Heitor Coni, o Jorge Amado, o Herberto Salles, o Josué Montelo, o Ariano Suassuna, o Bruno Tolentino. Então era a elite intelectual que ainda existia, até uns 10 anos atrás ainda existia, depois foram morrendo todos. Então a elite intelectual disse: não, esse Olavo é bom, etc. Mesmo quando não concorda, o Ariano Suassuna discordava de um monte de coisa de mim, mas achava, não, isso está maravilhosamente escrito, isso é uma coisa séria. Né? Agora, esta geração que começa a falar mal de mim é Caio Navarro de Toledo, é o Cartinho de Moraes, é Maria Vitória, é um bando de analfabetos, vocês não perceberam ainda não? Então é o seguinte, essas pessoas, né? É só falando aquele negócio do Bernard Shaw, seu fulano é um homem modesto e que tem boas razões para sê-lo. É isso? Então, esse pessoal tem complexo de inferioridade porque são inferiores, não são todos assim. Você pega essas pessoas e fala, me mostra um livro importante escrito por um desses caras. Não tem nada, zero. Não é isso? A obra filosófica do seu Quartinho de Moraes, por exemplo, é um negócio chamado A Esquerda Militar no Brasil. Por quê? Porque ele estava lá no PC do B, né, encarregado de estudar os meios de infiltrar nas Forças Armadas, então mandaram ele estudar isso, ele foi lá estudar. Então é isso aí. A esquerda militar no Brasil. Olha que tema extraordinário, de importância universal extraordinária. Né? Quer dizer, um partideco de merda, né, que quer se infiltrar nas Forças Armadas, que são os perrapados, de um país periférico do quinto mundo. Este é o assunto do homem, porra. Né? Agora, e o seu Emir Sader? Porra. Né? O Emir Sader é aquele homem que escreve Getúlio com LH, porra. Você está entendendo por que esse pessoal não gosta de mim? Eu digo, olha, e é o seguinte, humilhar esses caras é um prazer e um dever. Porque são todos charlatães, são vigaristas intelectuais perigosos. A maior parte vive de dinheiro público, né? Alardeando, vamos dizer, uma autoridade intelectual que não tem. Isso aí é malversação de dinheiro público, mau uso de dinheiro público. Esses caras têm que ser denunciados e têm que ser postos para fora das suas cátedras a pontapés. Tem que fazer um exame e dizer aqui, vamos ver se a matéria que você leciona, se você entende alguma coisa da matéria que você leciona. Você quer, marxismo, tá bom, então vou fazer o exame de marxismo, desgraçado.
E vai acontecer que nem o Alaor Café, que eu tive que dar aula de marxismo para ele dentro da faculdade dele. Ele dizia, Marx disse tal coisa. Não, Marx não disse isso, não. Ele dizia tal coisa, assim, assim, está no texto tal, vai lá e estuda, vagabundo. É esse o problema, porra. Agora, o charlatanismo intelectual no Brasil passou de todos os limites do tolerável. Porque uma certa quantidade de charlatão tem em toda a época. Tá certo? Mas você tem uma elite qualificada que estuda as coisas, que dá para conversar. Né? Então, eu vi nesse pessoal da esquerda, o último sobrevivente disso aí foi durante algum certo tempo o Carlos Guilherme Mota. Eu digo, o Carlos Guilherme Mota é mais comunista que a peste, mas é um cara que dá para conversar. Por quê? Porque ele leu livros, porra. Agora, essa turma não leu nada. Esse Caio Navarro de Toledo não leu nada. Por falar em não leu nada, aqui, eu recebi uma carta aqui de um cidadão chamado Gil Kleber Duarte Carvalho, né? Reclamando que eu disse que tanto o evolucionismo quanto o negócio do design inteligente não são teorias científicas, não podem ser provadas, não tem jeito de você provar. Quer dizer, você precisaria de um número infinito de provas. Nenhum campo de observação pode, por si mesmo, produzir resultados que sejam ampliáveis até uma teoria geral do universo. É uma coisa simples de entender. Qualquer estudante de lógica tem que entender isso. Mas acontece o seguinte, esses camaradas são postos para estudar biologia, para estudar física, né, para estudar geologia, e ninguém deu para eles um curso de lógica. Então eles acham que aquilo que eles estão praticando lá no laboratóriozinho deles, aquilo é a ciência. Eu digo, não é, meu filho. Para você entender o que é ciência, você tem que usar um pouco a cabeça, tá certo? E entender que ciência não é nada mais do que uma das muitas aplicações da lógica. Então, se você não conhece fundamentos da lógica, bom, você é capaz de operar uma investigação científica, assim como um macaco, se você treinar, é capaz de dirigir um automóvel, mas ele não vai entender o princípio do motor, a explosão e assim por diante. Então, vocês sabem fazer a coisa no dia a dia, mas vocês não entendem os princípios, né? Então daí me apareceu um cidadão aqui reclamando, dizendo, não, mas o evolucionismo é ciência sim, porque o resto do pessoal só tem argumentos místicos e pseudo-argumentos, etc. Eu falei, ué, peraí, eu não sei, né? Eu já li uma infinidade de argumentos científicos perfeitamente relevantes da parte do pessoal criacionista, tá certo? E eu acho que é muita presunção o jeito de dizer que só os evolucionistas são cientistas. É sempre assim, eles assumem a palavra em nome da ciência e dá a impressão que o outro, chega lá o outro cheio de PhD, tem porque PhD em matemática, PhD em física, PhD, mas não é cientista, só é cientista se concordar comigo. Então o cara me escreveu uma carta nesses termos. Eu respondi para ele o seguinte, aqui meu filho, já que você é tão bom assim, você tem todas essas qualificações científicas, então, e você está falando de todos os argumentos, né, criacionistas, dá a impressão que você conhece todos, na verdade não conhece nenhum, né? Eu vou lhe mandar um livro, né? E você vai refutar os argumentos do cara ponto por ponto. Ele não sabe qual é o livro que eu vou mandar, porque parece que só a única coisa que ele leu foi o negócio do Harun Yahya, que está na internet, certo? Que é um grupo de teólogos muçulmanos que discute o evolucionismo com os argumentos que me parecem bastante capeigas, aliás. Ele foi lá, leu Harun Yahya e achou que é capaz de refutar. Não refutou ainda, mas achou que é capaz de refutar. Falei, tá bom, então, meu filho, eu vou te mandar um livro. Olha, você vai tomar uma entortada desse livro, moleque, como você nunca pensou na sua vida. Porque ele disse assim, não, na verdade, não se pode refutar os argumentos deles, porque são explicações miraculosas, não falseáveis, portanto não refutáveis. Vem com essa besteira do Karl Popper, né? Mas ele nem sabe o que está falando. Então, eu vou lhe mandar um livrinho aí, eu quero ver você refutar ponto por ponto. Não é você falar mal, meu filho. Eu digo, você vai refutar ponto por ponto e exemplo por exemplo, né? Já que você é o porta-voz da ciência. Daí o cara me escreve e fala, não me julgo, nem sou cientista, sou pintor e escritor. Fala, então você está que nem eu, meu filho. Você não é cientista de merda nenhuma. Aliás, eu sou, tá certo? Porque eu estudo ciência política, ensinei ciência política, tá certo? Sou um especialista da questão da argumentação e prova, quer dizer, na área de lógica eu sou alguma coisa, eu sou um dos 7 brasileiros que participaram do maior congresso de lógica que já houve na história do mundo, né, realizado na Suíça. Tinha só 7 brasileiros, lá eu era, este que vos fala era um deles. Então, alguma autoridade na área eu tenho. Tá certo? E você é pintor
Pintor do quê? Escritor do quê? Hã? Eu sei as coisas que eu escrevo. Hã? E sei qual é o conceito que isso em que essas coisas são tidas, né, por gente altamente qualificada. Agora, no Brasil, assim, por exemplo, saiu esse negócio do Maquiavel, né? E o pessoal do Eric Voegelin Forum, né, disse lá, não, essa é uma análise muito impressionante, né? Agora, no Brasil, tem um tal de Tibírias Sarramalho, que ele tá bravo comigo porque eu deixei ele escrever no Mídia Sem Máscara. Sabe aquele negócio, por que você me odeia se eu nunca te ajudei? Então você dá uma oportunidade para um filho da puta desse, ele usa a oportunidade, depois ele sai querendo mostrar a superioridade e independência. Ele diz, não, esse é um livro tão ruim que eu não posso resistir à indignação. O Colombo não fala nada, ele só fala mal do Maquiavel, não tem uma análise, não tem nada. Então vocês, né? Bom, ou vocês ouvem essa turma do Eric Voegelin Forum, né, que estão lá uns 40, 50 cientistas políticos da mão do mais alto gabarito, vocês ouvem o Tiribiri Sarramalho, porra! Tá certo? Então isso aqui é uma miséria, né? Então, agora vem aqui o seu Gil Kleber. Então é o seguinte, eu vou lhe mandar. Se você topa o desafio, então me dê o seu endereço, eu vou lhe mandar o livro. Gil, o livro vai te dar muito trabalho, eu te garanto, porque ele já vem assim, não, esses caras só vêm com explicações miraculosas, não falseáveis, pá. Eu digo, ah é? Tá bom. Espera pra ver, moleque, espera pra ver. Vou te mandar o livro. Pô, não vem chorar, hein? Agora, se promete que você vai refutar tudo. Se não for refutar, então você mostra que é um argumento miraculoso. Tá certo? É um argumento não científico. Né? Diga. Daí ele diz que ele tem uma discussão com o pessoal da Terra Jovem, né? E que derrubou os argumentos dele. Falou, mas nem precisa derrubar, porra. Da Terra Jovem você dá uma cuspida e o negócio cai, né? E eu tenho aqui um outro ensaio criacionista da autoria do Dr. Jonatas Machado, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Escuta, mas peraí, mas você não falou que você quer discutir com cientista? Então pega, né? Se você quer discutir com criacionistas, discuta com criacionistas que sejam profissionalmente biólogos, físicos, astrofísicos, e não com doutor em Direito, meu Deus do céu. Hã? Você não é o gostosão que fala em nome da ciência? Você nem sabe o que é ciência, moleque. Você acha que esse pessoal tem uma noção assim, tão boboca do que é ciência, mas tão boboca. Um dia nós vamos comentar isso com mais cuidado, né? Então, vamos em frente. Aqui o Alex Álvares diz que no programa passado só conseguiu ouvir 16 minutos, né, do programa. Você tem razão, mas não foi nenhum problema técnico sério. Foi que eu simplesmente soltei o fio do telefone aqui. Foi um acidente. Então isso não acontecerá mais. Aqui o Daniel Matos pergunta onde ele pode adquirir o livro A Nova Era e a Revolução Cultural. Não pode, Daniel, não pode, porque o livro não existe. Mas acabou. Mas uma nova edição está sendo preparada para ser lançada no ano que vem pela Vide Editorial. Tá certo? Então você aguarda uns meses, você vai ter o livro em versão ampliada. Agora, aqui alguém me manda um artigo do Roger Kimball, né? Começa assim: segundo o National Geographic, cientistas chineses da segunda Universidade Médica de Xangai conseguiram fundir células humanas com óvulos de coelhas. Eles também contam que pesquisadores da Mayo Clínica Mayo de Minnesota criaram porcos com sangue humano fluindo em seus corpos e assim por diante, né? Então o negócio do transhumanismo foi dado por um filósofo maluco, foi o nome dado por um filósofo maluco chamado Sloterdijk, a essa tendência de produzir uma nova espécie de seres em laboratório, né? Então vem toda a discussão do aspecto ético da coisa. Bom, mas o problema não é ético, meu filho. O problema, em primeiro lugar, é ontológico. Quer dizer, você vai misturar espécies, tá certo? Vai criar uma outra que foi criada por si mesmo, tá certo?
e que, portanto, já não terá o estatuto da espécie anterior da qual ela emergiu. Será uma outra coisa. Você não sabe catalogar isso dentro do conjunto da realidade. Não é isso? Em segundo lugar, isso vai ter consequências civilizacionais absolutamente incalculáveis. Tá certo? Então, será que porque você é capaz de realizar um feito técnico, você deve ser autorizado a realizá-lo, pelo simples fato de ser capaz? Né? Então, é evidente que esse pessoal da ciência do laboratório, para mim é como um bando de moleques, tá certo? De aprendiz de feiticeiro, encantado com seus poderes recém-conquistados e incapaz de avaliar a coisa no nível civilizacional. Por quê? Porque não tem cultura histórica, não conhece ciência política, não conhece sequer as religiões que eles tanto discutem. Então não são pessoas qualificadas para o debate intelectual. Porque para você se qualificar para o debate intelectual, meu filho, você tem que ter uma noção de civilização adquirida mediante o estudo do legado das várias civilizações, de maneira que você possa compará-las, adquirir uma noção de conjunto e ter um senso da medida humana. Isso é uma coisa muito difícil de adquirir. Ao passo que uma formação em biologia, meu filho, você adquire em 4 ou 5 anos. E você é um biólogo, ou você é um físico. Quer dizer, não se compara uma coisa com outra. Né? Então, veja, a autoridade da classe científica já ultrapassou de muito o que ela merece. Porque quando você vê esse pessoal discutindo questões que ultrapassam infinitamente o campo da sua ciência, só sai besteira. Só sai besteira. E vem com aquela tremenda arrogância de que não, nós somos os donos da racionalidade. Mas, escuta, como é que você pode definir o que é racionalidade a partir dos conceitos da ciência física? Não me parece que a física estude a racionalidade. Você não sabe o que é racionalidade. E para isso você precisaria ter cultura, meu filho. E você não tem. Você precisaria, por exemplo, conhecer a história da evolução do conceito de razão desde o tempo da Grécia até agora, para saber quais foram as discussões que você conheceu, o status questiona, você não conhece. Então como é que vem falar em nome da racionalidade? Aqui, por exemplo, tem saído vários livros, vamos dizer, com um suporte propagandístico fabuloso, né, contra-atacando o negócio do aquecimento global. Quer dizer, depois que se divulgaram aqueles e-mails, né, em que os aquecimentistas tramavam como iam ludibriar a opinião pública, como iam boicotar seus adversários, etc., eles decidiram contra-atacar e acusar os outros de serem, como é que se diz, falsos cientistas. Né? E os recursos a que apelam para isso é assim, a propaganda maciça. Até saíram 2 livros até quase com o mesmo título, que é Os Propagandistas da Dúvida. Né? E o livro então é lançado pela Amazon e já vem com 80 críticas favoráveis, todas iguais. Né? Então você vê que é uma operação de publicidade. Passa um tempo, começa a aparecer as críticas negativas. Por quê? Porque alguém leu o livro, finalmente. Então, é uma coisa onde de uma baixeza, mas sobretudo a reclamação é a seguinte: nós cientistas estamos perdendo a guerra. Eles dizem assim, são os cientistas contra os religiosos, ideólogos. Né? Dizem, mas como? Mas do outro lado também é cientista. É cientista contra cientista. Então você primeiro nega o estatuto de cientista aos seus próprios colegas, tá certo? Sem ter nenhuma razão para fazer isso. E segundo, moldam o debate de uma maneira estereotipada, que vai ser a ciência contra as trevas. Então, em vez de ser um debate científico interno, não, é a ciência contra as trevas. E a classe científica acredita que ela tem que ter o direito de dirigir a sociedade, né? De determinar o que é certo e errado, o que você pode comer, o que você pode fazer, etc, etc. Quando são pessoas que não têm a menor qualificação para isso, meu filho. Um diplominha de biologia ou de física não te autoriza a discutir nada disso, mas nada, 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 nada. Quer dizer, os prodígios de incultura que eu vejo nessa gente, a começar pelo Dr. Richard Dawkins. O Dr. Richard Dawkins é um homem monstruosamente inculto fora do domínio dele. Ele não sabe nada dos assuntos que ele discute. Tá certo? Agora, acha que porque tem um diploma disso ou daquilo, tem autoridade para opinar em todos os campos. Fala, olha, eu nunca entrei na discussão interna, por exemplo, da questão do evolucionismo. Eu digo, até hoje, eu não sei se existe evolução ou não tenho a menor ideia. E não vou tomar partido de uma coisa que eu não sei. Só que é o seguinte, eu não sei e você também não sabe. Porque a coisa mais fácil de uma pessoa que tem um estudo de lógica, a coisa mais fácil é ela perceber que essa teoria jamais será provada ou impugnada no seu todo. Por quê? Ela é uma teoria do todo, meu Deus do céu.
É uma teoria do todo que vai ter que ser provada com meios de ciência experimental especializada. Falei, isso é impossível por definição, isso não vai acontecer jamais. E criacionismo, se você quer saber, a mesma coisa. Né? Se você partir do versículo bíblico, o céu e a terra cantam a glória de Deus. Bom, isso quer dizer que no céu e na terra você encontra indícios da grandeza divina. Mas você encontra indícios do absurdo, da incongruência também. Porque o cosmos, por definição, não pode ser tão perfeito quanto Deus. Então ele tem um coeficiente de absurdidade, de feiura, de incongruência. E você vai encontrar as duas coisas. Quanto mais você procurar, mais você vai encontrar indícios das duas coisas. E quantitativamente, elas vão acabar mais ou menos se equilibrando. Tá certo? Então isso quer dizer que não existe meios científicos experimentais de você resolver uma questão como evolucionismo ou criacionismo. Agora, para entender isso, meu filho, você precisa ter estudado um pouco de lógica e conhecer a própria história da ciência. Não precisa ter uma formação especializada em ciência nenhuma. Nenhuma formação especializada em ciência vai te ensinar a história da ciência, meu Deus do céu. Hã? Então, agora, para não dizer que tudo está perdido, então esta semana, aqui, um deputado lançou lá no Congresso um voto de no confidence, um voto de desconfiança contra o procurador-geral Eric Holder por causa daquele famosa operação Fast and Furious que acabou vendendo armas do governo americano para narcotraficantes mexicanos. E com uma dessas armas os caras mataram pelo menos um agente americano. Então, o pessoal espremeu o Eric Holder para dizer como é o negócio, nós precisamos de informações. Então ele deu a única informação exata. A informação é a seguinte: não darei informação. Então pronto, o cara não quer nem se explicar. Então é claro que esse sujeito tem que sofrer impeachment, provavelmente vai sofrer mesmo. Quer dizer, mais um ministro do Obama que se mela todo. É isso? E assim por diante. Alguém me manda aqui, Santiago Neves manda um artigo de Alfredo Lazareschi sobre o novo projeto de recodificação do direito comercial brasileiro. O trabalho está muito bom, tá certo? E mostra que esse novo direito comercial é um negócio de uma absurdidade a toda a prova. Para começo de conversa, vai transformar todos os sócios de uma empresa em responsáveis por todas as dívidas da empresa. Quer dizer que você tem lá 1% das ações, né? Os outros sócios desaparecem, você tem que pagar os 100% da dívida. Porra, o que é isso? Quer dizer, isso aí é para acabar com o comércio mesmo, né? Agora, esta semana também aconteceu um negócio muito impressionante. Tem uma senhora no Canadá que engravidou, teve o filho no porão, não queria o filho, estrangulou o bebê. Né? E foi absolvida, porque disse que ela estava muito traumatizada pelo parto. Né? Então quer dizer o seguinte, que de acordo com a jurisprudência canadense, só é crime você matar um bebê se você o faz depois de passar o suposto trauma de parto. Então, primeiro, toma-se como premissa que todas as mulheres que tiveram crianças estão traumatizadas. Então já a ideia de que você ter crianças não é normal, ter gravidez é uma doença, e ter criança é uma doença pior ainda. É uma experiência horrível pela qual ninguém deve passar. Tá certo? Então, se você passou por isto, nós não temos o direito de impedir que você mate o seu bebê. Então, o infanticídio está praticamente oficializado no Canadá. Eu disse que isso ia acontecer. A partir do momento que você aceita o aborto, se você aceita o aborto aos 3 meses, por que não aos 4, aos 5, aos 9? Chegou aos 9, já tem, né, aquele aborto de... Como é que se diz? Esqueci o nome técnico agora. Do parto... Sei lá, esqueci. Né? Você aborta o neguinho 2 minutos antes dele nascer. Tá certo? Agora, se pode ser 2 minutos antes de nascer, por que não 2 minutos depois? Ou 20 minutos depois? Ou 3 meses depois? Então, vamos dizer, a universalização do aborto legalizado terá suas consequências. Né? E essas consequências, presta atenção, eu estou escrevendo lá uma série de artigos que mostra como é que isso funciona. Né? Por exemplo, nos anos 50 e 60, o pessoal dizia que tinha muitas garotas grávidas, menores de idade nas escolas, dizendo, precisamos acabar com isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar educação sexual para elas nas escolas, para esclarecê-las de modo que não tenha tanta gravidez indesejada. Né?
Bom, daí começaram a ensinar da educação sexual e, evidentemente, o pessoal falava de sexo o tempo todo dentro da escola, então houve uma proliferação, tá certo, de, de erotismo, e o número de casos de gravidez em garotas menores de idade multiplicou por vários milhares. Quer dizer, aquilo que se alegava que era para resolver um problema, piorou o problema. Daí chegam os conservadores e tá vendo? O plano fracassou. Eu digo, mas fracassou uma pinóia, seu besta. Você não sabe como é que funciona esse negócio. Estuda marxismo antes de você criticá-lo, meu Deus do céu. No marxismo tem um negócio chamado salto qualitativo. A expressão é de Mao Tse Tung, mas isso já estava nas doutrinas, estava implícito na doutrina de Marx. Salto qualitativo significa o seguinte: se você acumula muitas quantidades de um certo fator, chega a um certo ponto em que a mera acumulação quantitativa se torna mudança de qualidade. Mao Tse Tung acreditava que isso se aplica à natureza inteira. Não se aplica, mas na sociedade humana funciona. Então, quer dizer que se você espalha a questão da educação sexual, fala de sexo, e fala de sexo, fala de sexo, bom, daqui a pouco isso tem um salto qualitativo. Já não é mais só questão de falar, o pessoal está praticando. E dentro das escolas. Então, todo intelectual marxista com alguma formação sabe disso. E esses planos são feitos todos com base nisto. Então, você tem uma finalidade alegada, tá certo? Que é para conquistar o apoio do público, e tem uma finalidade real, genuína, baseada no salto qualitativo, que nunca é declarada, mas que é o que vai acontecer e que os planejadores sabem que é o que vai acontecer. Então, por exemplo, agora tem o negócio da PL 122. É para diminuir os casos de discriminação e violência anti-gay. Fala, bom, mas os casos de violência anti-gay são tão mínimos num país que tem 50 mil homicídios por ano que nem se deveria cogitar de uma lei para resolver isso aí. Mas, você acha realmente que você proibir pastores e padres de falarem que o homossexualismo é pecado vai diminuir a violência anti-gay? Não. O que você vai ver, você vai ter um acúmulo de casos conflitivos. Por exemplo, a lei proíbe impedir a expressão homoafetiva em qualquer lugar público ou privado com acesso público, que inclui igrejas. Então, ora, você sabe que não se pode nem usar mais a palavra homossexual, é homoafetivo. Então o que é homoafetivo? Tudo que dois homossexuais fazem na cama é homoafetivo, não é sexo mais. Então tá lá na igreja um sujeito mexendo na piroca do vizinho, e vem o padre, ou o pastor, ou o rabino, e manda parar. Então bloqueou a expressão homoafetiva. Então é crime. Acontece o seguinte, acontece que existe outra lei, que é a lei do ultraje a culto, tá certo? Que proíbe você atrapalhar um culto. Dá 2 anos de cana, um culto religioso. Então o culto religioso é protegido pela lei, mas a conduta homoafetiva também o será. E isto é calculado para produzir o choque das duas coisas, até que toda a proteção oficial ao culto tenha que ser retirada, porque você tem duas leis contraditórias, uma delas vai vencer. Então, que benefícios vai resultar para os gays? Só vai resultar em benefício para aqueles que tiverem a fantasia sexual de transar dentro de uma igreja, que não acredito que seja a maioria. Está vendo? A totalidade dos gays tem lá um milionésimo deles. Transar não basta, eu tenho que transar na igreja. Que nem tem gente que tem que transar no avião, tem que transar num barco, transar embaixo d'água. São fantasias. Então, que tanto pessoas hétero quanto homo têm. Então, uma quantidade infinitesimal pode ficar muito satisfeito. Oba, agora eu posso transar na igreja. Os outros não vai trazer benefício algum, mas vai trazer certamente um malefício para todas as igrejas de todas as religiões, que estarão permanentemente sob esta ameaça de que entra lá, por exemplo, um traveco, e vai lá e entra na fila da comunhão. Você vai ter que dar a comunhão para o desgraçado, ainda que sabendo que ele está gozando da sua cara. Quer dizer que quando se começou a discutir isso, eu disse que isso ia acontecer.
pessoal vai lá vestido de mulher e vai querer receber a comunhão, os caras vão ter que dar. Aí todo mundo, não, você é exagerado, mas se alguém vai fazer uma coisa dessa, mas é feio, a coisa existe para que isso seja feito, meu Deus do céu. Então, quando essas mudanças produzem resultados desastrosos, né, o pessoal conservador não entende nem que a coisa foi calculada para produzir resultado desastroso, para produzir crise, como, por exemplo, a estratégia Claude Piven, né? Dizer, bom, nós vamos aqui inscrever todo mundo na Previdência Social, a Previdência Social só está atendendo 5% das pessoas que teoricamente teriam direito, nós vamos inscrever os outros 95%. Para quê? Popularmente se dizia, se alegava, não, é para dar mais assistência aos pobrezinhos. Mas no círculo interno, entre os intelectuais, não é uma coisa secreta, mas eles discutem num alto nível intelectual, o pessoal não, o povão não participa. No círculo dos planejadores e dos intelectuais, eles confessaram, não, este é um meio que nós temos para quebrar a Previdência e, portanto, quebrar os bancos. E na hora que quebrar, o que acontece? Os desamparados vão ficar mais desamparados ainda, isso vai provocar uma revolta enorme, e daí nós daremos o salto qualitativo. Então, a mera reivindicação previdenciária se transformará no clamor revolucionário do Occupy Wall Street. Tudo isso calculado com 50 anos de antecedência, né? Então, mas o conservador, sempre raciocinando na base de que o outro não é revolucionário, de que o outro está apenas buscando algo igual ao que ele está querendo, só que por outros meios, não entende nada e fala, o plano fracassou. Fala, fracassou nada. Deu certíssimo, produziu exatamente o que era para produzir. Produziu a crise, quebrou a Previdência Social, quebrou os bancos e desencadeou um clamor revolucionário. Tudo isso calculado. Então, se vocês nem estudaram marxismo, como é que vocês vão entender o que os caras estão falando? Então, opa, e aqui tem uma pergunta enorme sobre o negócio do Arthur Pablo. Ih, cara, mas não vai dar para responder essa pergunta agora. Eu fui responder num seminário de filosofia. Está muito complicado. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Olavo? Sim. Olavo? Sim. Boa noite. Meu nome é Armando Tavares, eu estou falando do Rio de Janeiro. Armando, tudo bem? Tudo bem, é um prazer ouvir você. Eu sou físico, professor universitário, sou daquela raça dos últimos reacionários, né, que estão, ainda mais sendo físico, né? E eu queria que você falasse de uma pergunta sobre o problema que existe no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que ninguém faz porra nenhuma, sabe? Desculpe o palavrão. Até o físico experimental, ele está numa uma subclasse, sabe como é que é? O bom é o físico teórico, ele vai falar como é que você faz. Mas ele meter a mão na massa para fazer, ele não faz. E você vê isso em tudo, eu não sei se é a minha visão, você vê isso em todas as classes. Tem o médico, o neurocirurgião, que é um pouco abaixo, e tem o neurologista, que é um pouco acima. Eu atribuo isso aí à escravidão aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Só quem fazia as coisas era escravo. E a gente ficou com essa coisa na sociedade. Eu não sou sociólogo, né? Porra nenhuma, sou físico. Né? Então, eu vejo isso um pouco assim. Eu não sei como é que você enxerga isso. Olha, onde você vai encontrar boas páginas sobre isso é no Lima Barreto. Nos livros do Lima Barreto, ele sempre explorou esse negócio de que as profissões no Brasil não equivalem a atividades reais, mas equivalem a papéis sociais que o indivíduo desempenha. Então, o sujeito, por exemplo, ele vai querer ser militar, mas não porque ele gosta da profissão militar, porque ele gosta de guerra, não, porque ele gosta de mostrar isso em público, ele gosta de mostrar o uniforme, gosta de ter o cargo, gosta de ter as honrarias daquilo. Quer dizer, o sujeito está interessado nos efeitos periféricos da profissão e não no exercício da profissão. Isso é muito antigo no Brasil, isso não tem nada a ver com escravidão. Porque isso acontece nas profissões de classe alta a que os escravos não tinham acesso. Então não vai dizer, o médico está deixando de fazer o serviço dele porque o escravo vai fazer. O escravo não vai fazer o serviço dele. Então, ademais, você precisa ver que as causas sociais elas têm um prazo. As forças que estão atuantes na sociedade elas têm um prazo para agir, para desencadear consequências.
Né? Quer dizer, a escravidão já acabou faz mais de um século, e ainda vamos continuar dizendo que a nossa conduta é efeito da escravidão. Eu falo, não, a conduta das pessoas é efeito de escolhas que elas fazem. E essas escolhas, elas estão, por assim dizer, consolidadas na própria cultura. Quer dizer, o Brasil é uma cultura de papelão, uma cultura de teatro, onde as pessoas só fazem a coisa para mostrar. Porque você não vê o que eu falo dos intelectuais universitários? Ora, meu filho, eu fui estudar as coisas porque eu gosto disso, eu quero saber o que é verdade. Eu, quando era moleque, eu tinha um baita de um complexo de burrice, complexo de cegueira. Eu achava que todo mundo entendia tudo e só eu que não entendia nada. Eu achava que eu era um cego no mundo de videntes. Depois eu descobri que também ninguém estava vendo merda nenhuma. Mas isso não me consolou nem um pouco. Então, eu queria saber as coisas. E foi por isso que eu fui estudar. Mas agora, se o cara quer ser professor universitário, ele vai ser professor de história, não é porque ele gosta de estudar história, meu Deus do céu. É porque ele gosta de ter o título de professor doutor, você está entendendo? Então, este é um dos problemas essenciais e permanentes da sociedade brasileira. Quer dizer, o teatro, o fingimento, isso aí nós temos que acabar, e nós temos que ser impiedosos conosco mesmos. Outro dia mesmo eu escrevi um negócio a respeito, escrevi na imprensa alternativa, falei, olha, eu só consegui desmascarar o mito da imprensa alternativa me desmascarando a mim mesmo. Porque eu era um membro e colaborador da imprensa alternativa. Né? Só que a gente se fazia de vítima e não era, se fazia de herói e não era. Então, o que era eu? Eu era um palhaço a mais entrando num teatro, porra. Então, como diz o I Ching, meu filho, você tem que castigar a sua própria cidade, você tem que cortar na sua própria carne antes de você poder falar mal dos outros. E eu fiz isso, quer dizer, eu desmascarei impiedosamente a minha porca juventude. Ao passo que até hoje tem gente vivendo da idealização da sua juventude, do seu suposto heroísmo juvenil, etc, etc. Né? Então, só aqueles que ousarem, vamos dizer, desmascarar suas próprias vidas, seus próprios mitos de juventude, passando vergonha e sendo humilhados, é porque eu não me sinto humilhado quando eu vejo isso, eu vejo como eu era no tempo da minha militância esquerdista, e depois, mesmo não militando mais, mas sendo um simpatizante, meu Deus do céu! Quanto que eu menti, quanto que eu fingi, então chega um dia e diz, eu tenho que parar com isso, eu não me aguento mais, é muita palhaçada. E daí você começa a viver uma vida real. Tá certo? Então, mas você só pode dizer a verdade a respeito do outro quando você aceita a verdade sobre você mesmo. Não estou falando dos seus pecadinhos pessoais, você comeu a empregada, não estou falando disso, meu filho. Isso aí você confessa para o padre, se você for católico, né? Num confessionário em privado, mas eu estou falando dos pecados públicos, a sua atuação pública, na sua profissão, tá sendo na sua atividade política. Você tem que pegar o coeficiente de palhaçada que tem ali e você mesmo tem que denunciar, acabar com aquela merda. Agora, no Brasil é o seguinte, o pessoal, por exemplo, o sujeito é esquerdista, na hora que ele deixa de ser esquerdista, ele logo tem que vestir uma outra camiseta, né? E a outra camiseta já começa a render para ele, agora eu sou liberal. E começa já a adotar aquele discurso liberal, repetir aquilo, por quê? Porque está pegando bem. No começo da década de 90 pegava bem ser liberal, né? Então o pessoal fica com raiva de mim, por quê? Porque eu era esquerdista, larguei de ser, mas também não aderia a esse negócio liberal. Quer dizer, eu olho os liberais, os conservadores, com olhos tão críticos quanto aqueles com que eu examino os comunistas. Eu digo, ninguém é perfeito, meu Deus do céu. E note bem, não acuso os outros de nada do qual eu não tenha me acusado a mim próprio primeiro. Eu acho que eu não tenho autoridade para isso. Eu só posso corrigir o outro naquilo que eu já me corrigi. Né? Então, é por isso que você não me vem dando lições de moralidade geral. Não, eu só posso criticar as pessoas em certos pontos. Tá certo? Pontos aos quais eu dediquei minha atenção, dediquei minha vida. Né? Mas você não vai me ver aqui fazendo campanha contra o alcoolismo, né? Campanha contra o tabagismo, né? Nem campanha contra o homossexualismo. Eu não sou capaz de corrigir moralmente ninguém. Se eu fosse homossexual, eu tinha que pensar como é que eu faço para largar essa coisa. Eu não tenho a menor ideia. Agora eu vou chegar lá para Roberta Close e dizer, seja homem, meu filho. Que palhaçada é essa? Eu não sei como é que ele faria para mudar a cabeça dele. Então, se eu não sei como fazer, eu não posso mandar fazer. Né? Mas é o seguinte,
nessa coisa de filosofia e ciências humanas, eu sou um cara sério, eu sou um homem honesto, sou um homem sincero, e aí eu cobro do fulano. E é por isso que ele fica com raiva. É só por isso. Porque eles sabem que são palhaços. Eles sabem que não é uma questão de ideologia. Sabem que é uma questão de substância humana, que eles não têm nenhuma, e eu tenho alguma, conquistada na base da dor e da auto-humilhação e do autoexame. Que é a única maneira que você tem de se tornar um ser humano, porra. A gente evolui, a gente melhora, né? Não é na base da gostosura, dos aplausos, não, não, não. Né? É na base de olhar a dura e crua realidade. Né? Por exemplo, quando as pessoas me mostram coisas que eu escrevi 30 ou 40 anos atrás, eu morro de vergonha. Né? Às vezes eu quero fazer sua biografia, ler as coisas que você escreveu na juventude. Eu falo, tu tá louco, porra. É? Na juventude eu era um merda em toda a extensão da palavra, porra. É? Agora, teve uma data que eu decidi falar, a partir de hoje o negócio é sério. É? Eu tinha 43 anos. É? Agora, não brinco mais. É? Agora, ou eu falo o que eu realmente sei, o que eu vi, o que eu observei, ou fico quieto, porra. É? Aqui, Leonardo Boff falando sobre aquecimento global. Ah, porra, o que é isso? Eu não vou nem... Não dá para prestar atenção, viu? Agora, estão lá votando a tal da lei da palmada. Né? Olha, o Juro Severo publicou lá no site dele um breve relato sobre como está a sociedade sueca hoje, 30 ou 40 anos depois da aprovação da lei da palmada. Quer dizer, a delinquência juvenil multiplicou por 1000, os casos de divórcio aumentaram por 1000, droga aumentou por 1000, foi tudo uma merda. Hein? Agora os caras acham que a Suécia é um primor de civilização. Eu não posso deixar de recomendar para vocês o livro do Jânio Cristado. O Jânio Cristado é um bosta, na medida em que ele se mete a filósofo, né, crítico cultural, etc. Mas como repórter ele era grande, nós temos que confessar. E o livro que ele escreveu, que se chama Paraíso Sexual Democrata, ele viveu na Suécia, ele conhece a Suécia. Vocês têm que ler esse livro para ver que merda que é a sociedade sueca. Tá certo? Então, olha, eu vou contar uma história para vocês. Tem um contraparente meu que saiu do Brasil exilado. Foi trocado por embaixador. Ele estava preso, sequestraram o embaixador, trocaram o velho. O velho foi para no Chile. No Chile deu o rolo lá do Allende. O embaixador sueco catou ele e mandou para a Suécia. Chegou lá, deu tudo, casa, comida, aposentadoria, etc, etc, para viver a tripa fora. Ele não aguentou viver na Suécia, porra. Ele disse, eu prefiro os milico brasileiros. Porque aqui eu estou assistindo futebol na televisão, chega o meu neto, quer ver desenho animado, gira o canal de televisão na minha frente e se eu falar, ele vai na delegacia e me põe na cadeia. No Brasil, pelo menos, para ir na cadeia, eu preciso assaltar um banco, fazer alguma coisa formidável. Agora aqui não. Eu vou para a cadeia porque eu quero assistir o futebol. Ele não aguentou viver na Suécia e voltou para o Brasil ainda dentro do tempo da ditadura militar. Não vou dar o nome do cara. Tá certo? A questão é um homem já falecido, mas contraparente meu. Um homem que eu respeitava muito, embora fosse mais comunista que Lenin. Então, isso já naquele tempo. Quer dizer, a ditadura militar brasileira era mais suportável do que o regime sueco. Agora, é isso que vocês querem imitar, porra? Peraí, tem mais alguém? Alô? Alô, professor Olavo? Sim. Anderson de Recife. Anderson, tudo bem? Tudo bem, professor? Professor, eu queria tirar uma dúvida a respeito do tema misticismo, que eu não consigo entender muito bem do que é que se trata esse negócio do misticismo. Eu dei até uma pesquisada bem leviana, mas eu não queria alguma referência bibliográfica ou então alguma introdução ao que é o misticismo. Olha, tem um livro clássico da Evelyn Underhill, Mysticism. É uma introdução à discussão do assunto. Evelyn Underhill, com 2 L's. Né? Santo Tomás de Aquino definia a mística como conhecimento experimental de Deus, na medida em que é possível. Há limites para essa experiência, mas ela é factível. Agora, tem gente que acha a palavra misticismo, já para eles já quer dizer, já tem um sentido pejorativo. Tá certo? Por quê? Porque eles não têm a menor ideia do que é misticismo. Então aí tem que falar como o Houston Smith. Olha, meu filho, é o seguinte, você quer falar disso aí? Então,
primeiro, você vai lá, fica 6 meses, né, certo? Num mosteiro trapista, tá certo? Rezando dia e noite, né? Lendo Bíblia, essa coisa toda. Ou então você vai lá, faz prática budista, faz prática islâmica durante 6 meses, 7 meses, adquire uma experiência e depois você fala. Agora, eu vejo o cara assim, tirou um diploma de biologia, ele já está cagando regras sobre misticismo. Puta que pariu! Eu digo, você quer falar disso? Então, pelo amor de Deus, então, no mínimo, você lê o livro do Mircea Eliade, né, sobre a história das crenças e das ideias religiosas, pra você ter alguma ideia do que você está falando. Né? Então, por exemplo, esse mesmo Gil Kleber diz, eu sei para que serve a ciência, não sei para que serve a mística. Eu digo, meu filho, a mística criou as civilizações. Né? Se não fosse ela, você nem existia, meu filho. Você vê, a ciência experimental moderna, ela surge com Newton, Galileu, etc, etc. E como é que os caras faziam antes, hein? Quem criou todo o resto? Foi a sua porra da sua ciência acadêmica? Não, meu filho, foram as religiões. As religiões criaram o senso de moralidade, os direitos humanos, criaram os estados. Por exemplo, você tem ideia da, vamos dizer, a doutrina medieval do Estado, a ciência medieval do Estado? Que perfeição, que maravilha que era aquilo. Alcançou, vamos dizer, cumes de ciência política jamais alcançados depois. Então, você fala das religiões, você está falando de um legado universal, uma coisa imensa, de um valor extraordinário, e do qual surge a própria ciência. Isso aí está mais que provado. Né? Você pega o livro do Glenn Hughes, que se chama Transcendence and History, tá? Transcendência e História. E ele vai lá e te demonstra por A mais B que a ciência tal como concebida atualmente é um subproduto do monoteísmo, né, judaico-cristão. Essa ideia jamais teria ocorrido. Por exemplo, a ideia, né, de leis permanentes que regulam a estrutura do acontecer, essa ideia não tinha ocorrido a ninguém. Né? Ideia, vamos dizer, leis que pudessem ser descobertas pela observação humana, a ideia não tinha ocorrido a ninguém fora desse contexto. Então, é o seguinte, vão estudar, porra. Aqui, trabalho da aluna da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A menina fez um trabalho sobre veterinária. O trabalho foi aprovado, etc, etc. Como ela botou no dedicatório, no agradecimento a Deus, queria vetar o trabalho. Quer dizer, o que sabe sobre Deus esses idiotas? Os caras formados em veterinário. Passaram a vida examinando saco de cavalo, buceta de porca, tá certo? E acha que entende de Deus, porra. Ao ponto de querer vetar. Falou de Deus, não é científico. Pô, vai fazer o que você sabe, porra. Vai lá cuidar da gonorreia do seu cachorro, porra. Agora alguém aqui me manda um negócio perguntando, olha, houve de fato ajuda americana ao Hitler, etc. Houve sim, tem um monte de banqueiro nesse país que encheu o Hitler de dinheiro, como encheu o Stalin de dinheiro. Aliás, até muito mais o Stalin, porque o Hitler só ajudaram até a guerra, daí acabou o Hitler, né? Mas o Stalin continuaram ajudando, deram mais dinheiro para a União Soviética do que deram. Se você pegar todo o Plano Marshall foi merda perto do que eles deram de dinheiro para a União Soviética. Sem isso nem existiria a União Soviética. A União Soviética foi criada pelos banqueiros americanos. Então é o livro do Anthony Sutton, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Assim como agora estão enchendo de dinheiro que os muçulmanos. Estão dando dinheiro para tudo quanto é inimigo. Isso aqui, os Estados Unidos têm mais traidor por metro quadrado. Estados Unidos, Israel, já falei, Estados Unidos, Israel e Igreja Católica. Vocês são campeões de traidores, porra. Então qualquer merda que se diga que os americanos fizeram, sim, sempre foi americano, mas um americano anti-americano, não é? Então, olha, nós estamos aqui acabando. Pô, tem tanta coisa mais interessante aqui. Agora, o pessoal está comentando o livro do Russell Kirk, que saiu no Brasil. É muito bom que saiu pela realização, mas o crítico aqui diz que a expressão moral, o crítico Antônio Gonçalves, diz que a expressão moral imagination, imaginação moral, foi inventada por Russell Kirk. Não foi, não. Foi inventado por Lionel Trilling. Agora, aqui a gente não pode citar um autor, que no dia seguinte alguém já lança um livro do autor e vira um especialista no autor e sai fazendo conferência e ganhando algum dinheiro com isso. Né? Não que eu seja contra as pessoas ganhar dinheiro.
Mas eu sou contra essa coisa da pose, do teatro, porra. Né? Então, no estudo da história cultural de um país, é importante você saber quem foi que lançou as ideias, quem influenciou quem. Isso é básico, isso é questão de história. Agora o cara, para se promover, falsifica a história, porra. Quer dizer, eu nunca fiz questão de dizer que eu sou pioneiro de coisa nenhuma. Por exemplo, quando o negócio do Foro de São Paulo, eu, durante 10 anos, eu era o único jornalista que escrevia sobre o Foro de São Paulo. Alguma vez eu disse, fui eu que descobri isso? Nunca. Eu disse, tem aqui um cara pioneiro, o Dr. José Carlos Graça Wagner, que tinha um arquivo na casa dele sobre